Bora lá para mais uma aula então, e a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa aula é que você vai descobrir como falar inglês hoje, falar as coisas que você faz no dia a dia é muito simples, mas eu quero que você pratique junto comigo. Então a cada frase que eu fizer aqui, você aí do outro lado vai repetir junto comigo. Mas a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é entender o conceito de como que a gente fala essas coisas que a gente faz no dia a dia, usando verbos de ação. Afinal, verbos são ações. Só que hoje a gente não vai tocar no verbo to be. Aliás, o verbo to be, ele só serve para duas coisas, para falar ser ou estar, essas duas coisinhas. Então, teacher, quer dizer que o verbo to be, depois de eu aprender ele só vai servir então para falar ser ou estar? Ou para questionar a pessoa também se ela é ou se ela está? Exatamente. Então, toda vez que você conversar com uma pessoa na língua inglesa, saiba que o verbo to be só serve para essas duas coisas. Mas as outras coisas que você vai falar para uma pessoa, por exemplo, que você faz, aí o verbo que vai ter a ver com essa sua conversa é o tal do verbo to do. Como você está vendo aqui na tela do teacher, ó, o que eu separei aqui? Eu separei então o verbo to do e o tema da nossa aula é justamente sobre ele. Só que antes de eu te explicar sobre o verbo to do, vamos usar um conceito aqui que a gente às vezes fala errado na língua portuguesa. É muito comum a gente falar, né? Eu vou subir. Quando você fala eu vou subir, já está correto a frase. Você não precisa dizer para cima, que é o que grande parte das pessoas às vezes acaba falando sem querer. Eu sou uma dessas pessoas que até hoje, de vez em quando, eu falo meu português meio errado. Por quê? Porque falar o português é uma língua meio, complicada. O teacher não é especialista na língua inglesa, mas eu vou te mostrar aqui que falar inglês, aliás, é muito mais fácil, você vai entender o porquê que falar em inglês é muito mais fácil. E aí, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com esse conceito do subir para cima, descer para baixo. Então, quando eu vou falar para uma pessoa, por exemplo, eu vou subir, eu não preciso dizer para ela para cima. Por quê? Porque ela já entende que quando eu falo eu vou subir, ela já entende que é para cima. Tá, mas e o que isso tem a ver, teacher, com o verbo to do? Bom, vamos lá. O verbo to do, quando ele está lá no infinitive, ele está lá no espaço, ele está escrito assim. Ele está escrito to do. Então, todos os verbos na língua inglesa que a gente chama verbos de ações, que são aqueles verbos normais, quando a gente vai usar eles na vida real, o que acontece? Esses verbos, quando a gente usa eles simplesmente estarão escritos com um tal de to no início. Então, ó, o teacher separou alguns verbos aqui para a gente entender isso de uma forma muito simples. Deixa eu colocar aqui para você entender como realmente é muito mais simples a gente entender a língua inglesa do que, por exemplo, o português. Olha só. Verbo to play. A gente tem aqui o verbo jogar. Aliás, ele pode ser três coisas, tá? Pode ser jogar, pode ser brincar ou pode ser tocar. Então, quando eu falo verbo to play, eu estou dizendo essas três coisas. Pode ser jogar, pode ser brincar e pode ser tocar. Muito bem. Me acompanha aqui que você vai entender essa lógica do porquê que eu estou falando isso. De subir para cima, descer para baixo. Do que isso tem a ver com o verbo to do. Então, quando eu falo, por exemplo, alguma coisa no português, eu falo, por exemplo, eu pego o verbo e conjugo ele no tempo que eu quero falar. O que é conjugar um verbo, afinal? É a gente pegar quando ele tá escrito assim, ó, ele está escrito no infinitivo, ou seja, ele não está escrito nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Ele está escrito assim, dessa forma aqui, ó, ele está escrito com esse final. Na língua portuguesa, ele sempre vai estar assim, ele vai estar ar, ou ele vai estar escrito er. Por exemplo, jogar, terminou com ar. Correr, terminou com er. Sorrir, terminou com ir. Por, terminou com or. Aliás, eu nunca vi verbos terminados com a letra UR, com a letra R, com a letra U e R. Se você vê algum dia, por favor, me avise. Nunca vi verbos terminados com UR, Só ar, er, ir e or.
Por exemplo, jogar, brincar, tocar. Correr, torcer. Agora, por exemplo, com ir, sorrir. Agora terminados com or, por. Então, todos os verbos na língua portuguesa que estão no infinitivo, ou seja, eles estão na forma original, eles não estão sendo usados ainda, é o que a gente diz que eles estão no infinitivo. Eles estão sem ainda serem conjugados. Mas quando a gente usa um verbo na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, no presente, no passado ou no futuro, a gente precisa escrever ele corretamente nesse tempo. E esse processo de pegar ele lá do infinito, quando ele está lá no infinito e trazer ele para o tempo presente, é o que a gente chama de conjugar um verbo. Só que na língua inglesa isso é muito fácil, porque aí a gente vai estar usando então o conceito do verbo to do. O verbo to do, quando ele está lá no infinitivo, ele significa, olha só, fazer. Só que quando eu uso ele na vida real, olha o que acontece. Ele está lá no espaço, ele está assim, to do. Só que quando eu uso ele na vida real, olha o que acontece com ele. Ele vai ficar do. Então a gente já sabe que quando eu falo I, sou eu. Só que quando eu uso junto com o verbo to do, eu quero dizer, por exemplo, eu faço, aí fica do. I do. Tá, mas teacher, e o que isso tem a ver com o tal do subir para cima, descer para baixo? É aí que tá. Quando eu vou falar uma coisa na língua inglesa que eu faço, eu vou respeitar a lógica do verbo do. E qual que é a lógica do verbo do? Quando ele estava lá no infinitivo, lá no espaço, e eu trouxe ele para ser usado no presente, ele simplesmente ficou do, ou seja, ele praticamente não mudou. A única coisa que ele não tem agora é essa preposiçãozinha aqui chamada de to, que indica quando ele está lá no infinitivo. Como agora ele praticamente ficou igual, isso significa que qualquer verbo que eu usar no lugar do do, para falar algo que eu faço, também não vai mudar. Exemplo, aqui na frase, por exemplo, I play, eu não preciso usar o verbo do por um motivo muito simples. Qual que é o motivo? O mesmo que na língua portuguesa. Quando eu falo eu vou subir, a pessoa já entende que é para cima. Eu não preciso falar para cima, porque a pessoa já subentende que é para cima. Concorda comigo? Então, quando eu falo, por exemplo, I play, ela já entende que eu faço isso no presente. Ela já entende que eu faço essa ação no presente. Então, por esse motivo, eu não preciso usar o do em frases afirmativas. Agora você deve estar se perguntando, né, teacher, mas então para que é que serve o do? Como assim? Como que ele é um verbo auxiliar se ele não precisa ser usado em frases afirmativas? É aí que tá. Ele não é usado em frases afirmativas porque senão fica redundante, fica repetitivo. Mas ele é muito importante na hora que eu vou negar uma coisa. Então, quando eu vou negar uma coisa que eu não faço, é aí que vai entrar o verbo do. Então, por exemplo, I do not play. Nesse momento aqui, eu estou negando que eu não faço isso. Tá, mas tá negando aonde, teacher? No presente. Por quê? Porque o verbo do, ele é o auxiliar do presente para falar quando eu faço ou quando eu não faço uma coisa. E como agora aqui eu coloquei o not, então eu estou negando que eu não faço isso no presente. Teacher, entendi. Então quer dizer que cada vez que eu colocar qualquer verbo aqui para falar uma coisa que eu faço, eu não preciso usar o do, porque senão vai ficar redundante. Exatamente quando eu falo eu vou subir para cima. Então, por esse motivo, na língua inglesa, eu não preciso também usar o do, porque senão vai ficar redundante como no português. Exato. Então, por esse motivo, na língua inglesa, você nunca vai precisar usar o do em frases afirmativas, mas você vai precisar usar o do para frases negativas, para negar que você não faz tal coisa. E aí ele vai ser usado como uma base. Então, toda vez que você quiser falar algo que você faz, como o verbo do não mudou, qualquer outro verbo que eu usar no lugar dele para falar algo que eu faço, também não vai mudar. E por esse motivo, se eu falo I play,
a pessoa entende que eu faço isso. Muito bem, mas e para as outras pessoas, teacher? Muito bem. O verbo do para essas outras pessoas aqui também nunca vai mudar. Olha só. I do, fica eu faço. Se eu falo you do, eu estou falando você faz. Lembrando, o you pode ser você ou vocês. Então, se tiver mais uma pessoa e eu olhar para vocês, eu posso falar vocês fazem. You do. Agora, nós é we. Se eu quero dizer nós fazemos, no inglês, we do. Se eu quero dizer eles fazem, they do. Se eu quero dizer também elas fazem, they do. Então, se eu quero falar, por exemplo, você joga, aí a gente já sabe, eu não preciso usar o do. Repete comigo, ó. I play. I play. Agora repete comigo. You play. You play. Você joga. You play. Ou pode ser também, vocês jogam. You play. Agora eu quero dizer que nós jogamos. We play. We play. Eu quero dizer agora que eles jogam. They play. Elas jogam. They play. Muito bem. Mas e teacher? E quando eu vou usar o verbo, por exemplo, do, para essas outras pessoas aqui? Pro he, pro she e pro it. Aí, nesse momento, o verbo do, ele vira does. E aí a gente tem um motivo do porquê que o do vira does. Mas esse motivo a gente vai estar descobrindo na próxima aula, onde eu vou te explicar o passo a passo do porquê que o do vira does, para essa aula não se tornar uma aula tão extensa. Então não esquece, aqui dentro dessas aulas, todas as vezes que você ficar com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, escreve aqui a sua dúvida, que logo assim que eu ver a sua dúvida eu vou estar respondendo. E se você não segue ainda o Teacher, já segue lá no Instagram, segue no Facebook, no TikTok, Let's Go English 60 dias. Esse é o canal do Instagram do Teacher, onde sempre que possível eu tô lá respondendo as suas dúvidas e interagindo de uma maneira divertida para você não ficar sem ter uma forma de aprender inglês, ou aqui, ou no Instagram, ou em qualquer lugar que você estiver. Então, te vejo na próxima aula e não esquece, deixa aqui o seu comentário e compartilha com alguém. See you soon. Bye bye.